Deus FM, uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus. Nessa semana nós estamos aí numa série das 7 igrejas do Apocalipse. E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Tiatira. Diz a Palavra de Deus em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 18, o seguinte: escreva esta carta ao anjo da igreja em Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Sei de tudo o que você faz. Vi seu amor, sua fé, seu serviço e sua perseverança. E observei como você tem crescido em todas essas coisas. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Vamos parar por aqui para iniciarmos a introdução sobre a carta à igreja que estava na cidade de Tiatira. Tiatira era uma das cidades da Ásia Menor. Dentre todas as 7 igrejas que Jesus enviou uma carta, é importante falar que a cidade de Tiatira não era uma cidade importante. Todas as outras igrejas das outras cidades, elas eram cidades importantes, as cidades eram ricas, mas a cidade de Tiatira era uma cidade comum, uma cidade qualquer. Ela não tinha riquezas, ela não tinha pontos turísticos, ela não era uma cidade economicamente, uma cidade assim que tivesse uma qualidade surpreendente. Por exemplo, Nova Serrana não é uma cidade comum, é uma cidade industrial, é uma cidade onde todo mundo sabe que aqui é o polo calçadista do Brasil. Então nós entendemos pela palavra do Senhor, pelos estudos, também, que às vezes a gente olha assim, por que Jesus escolheu logo Tiatira? Tinha tantas igrejas, tinha a igreja de Roma, tinha a igreja de Colossos, tinha a igreja de Filipos, mas Jesus escolheu escrever uma carta para essas igrejas e colocou Tiatira, que era uma cidade meio que insignificante, não tinha tanto valor assim para receber uma carta. Ao mesmo tempo que Tiatira é uma cidade pequena, ela é a maior carta. A maior carta de todas as 7 foi direcionada para Tiatira, em questão de tamanho. Então teve mais conteúdo. Jesus, ele ditou mais palavras, porque as palavras que estão escritas aqui foram faladas pelo próprio Jesus glorificado. Ele falou para João, tudo que eu falar com você, cada palavra que eu disser, você vai escrever e vai enviar para essas igrejas. Mas vamos entender um pouquinho como funcionava a igreja de Tiatira. Jesus, ele sempre se apresenta para a igreja baseado na necessidade da igreja. Deus nunca vai vir ao nosso encontro falando para a gente uma coisa ao léu. Não, Deus, ele sempre age com propósito. Ele sempre vai trazer para a gente, vai sempre nos colocar diante de coisas, de palavras, de direcionamento que realmente venha encaixar perfeitamente na nossa vida. Deus não faz nada ao léu. Então todas as palavras que Jesus disse para aquelas igrejas é porque aquelas palavras se encaixavam exatamente para aquela igreja naquele tempo. E também essas cartas, elas representam um período da igreja na face da terra. E também essas palavras, elas são para mim e para você hoje, para nós somos a igreja. Então nada que é por acaso, porque a palavra de Deus, ela foi ontem, ela é hoje e ela será para sempre. Então às vezes as pessoas dizem, mas isso aqui foi escrito para fulano de tal lá no ano de 1900, 1500, 400 anos atrás, 2, 3 mil anos atrás. Não vale para mim. Não, a palavra, ela é viva. Jesus disse, a palavra que eu tenho dito para vocês é espírito e vida. Ou seja, por que a palavra é espírito e vida? Apesar do conteúdo da escrita ser antiga, Jesus se tornou a palavra viva.
Então a palavra é o próprio Jesus Cristo. Como que Jesus hoje se manifesta na nossa vida para transformar a nossa história, a nossa vida, para nos fazer melhores, para nos fazer mais semelhantes a Deus, para nos dar de volta a imagem e a semelhança que nós recuperamos, que nós perdemos de Deus. Como que Jesus faz a gente receber novamente a imagem e semelhança de Deus? Através da palavra. Porque você só pode ser transformado pela renovação da sua mente. O que isso significa? Quando os seus pensamentos são mudados, quando os seus pensamentos eles mudam, eles são transformados, eles passam por uma transformação, eles saem do estado que eles estão, você começa a evoluir os seus pensamentos. Quanto mais informação, mais conhecimento você tem de Deus, os seus pensamentos vão sendo transformados, e quando os seus pensamentos são transformados, a sua vida é transformada. Não tem como nós vivemos, gente, nós fazemos o que você come, o que você trabalha, o que você faz, tudo que você faz na sua vida é porque você sabe primeiro na sua mente. Porque primeiro você tomou conhecimento. Pega uma criança e manda ela cozinhar uma janta. Se ela nunca aprendeu, se ninguém nunca ensinou pra ela, ela não vai sair, não vai fazer nada. Pega até uma adolescente, que hoje tem muitos adolescentes que não sabem cozinhar. Tem homens que não sabem cozinhar. Tem mulheres que não sabem cozinhar. Pega uma pessoa que não faz ideia de como fazer uma comida. Põe lá no fogo, vai sair uma burundanga, vai sair alguma coisa, menos comida. Porque a gente precisa aprender. Primeiro você recebe a informação. À medida que o seu pensamento, o seu cérebro, ele processa aquela informação e você entende como faz aquilo, aí você pode fazer. Da mesma forma é a palavra de Deus. Quando você adquire conhecimento da palavra de Deus, os seus pensamentos mudam, você consegue mudar isso. Por isso que Jesus é a palavra. Porque os pensamentos de Deus estão na Bíblia. Por isso que a gente tem que conhecer a palavra de Deus. E esse é um dos assuntos importantíssimos que Jesus vai chamar a atenção da igreja de Tiatira. Uma igreja que precisava entender que ela não deveria se apartar da palavra de Deus de forma nenhuma. Mas vamos aqui, Jesus ele sempre se apresenta de forma estratégica. Ele se apresentou para a igreja de Tiatira como filho de Deus e como aquele que tem os olhos como chamas de fogo e os pés como latão reluzente. Mas o que significa isso? A igreja de Tiatira precisava ter certeza, porque eles estavam sendo bombardeados por heresias, por mentiras, por ensinamentos contrários ao evangelho. E qual é o evangelho? O evangelho é que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio em carne, morreu e ressuscitou, que ele é o único Salvador. Não existe outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, que foi homem, mas hoje está ressuscitado, glorificado, assentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Então era necessário que a igreja de Tiatira, que estava sendo bombardeada por mentiras contrárias, mentiras que iam contra, palavras, ensinamentos que iam contra o evangelho, contra o verdadeiro evangelho, eles precisavam entender que Jesus de fato era o Filho de Deus. Gente, sabe o que é uma igreja receber uma carta exclusiva de Jesus Cristo glorificado? Foi isso que eles receberam, uma carta ditada pelo próprio Jesus Cristo, que direcionou algo para aquela igreja. E ele diz, aquele que tem os olhos como chamas de fogo, isso quer dizer o quê? Que Jesus, ele vê todas as coisas. Jesus estava dizendo para a igreja de Tiatira, eu tenho olhos como chamas de fogo, significa que tudo está às claras. A minha visão é reluzente. Não existe nada oculto, não existe trevas que possam esconder alguma coisa dos meus olhos, porque eu tenho fogo em meus olhos. Eu vejo, tudo está claro, tudo está transparente diante de mim. Eu tenho os pés como o bronze polido, significa um andar reto, um andar justo. Eu tenho um caminho reto, e Jesus estava dizendo isso para essa igreja. Eu sei tudo que você faz. Eu vi o seu amor, eu vi sua fé, vi seu esforço, vi sua perseverança. E eu observei que você tem feito agora, no presente, essas obras mais do que você começou a fazer lá no início. Essas obras que você está fazendo agora de amor, de fé, de perseverança, o seu serviço é maior do que no início, quando você aceitou a fé. Jesus estava elogiando a igreja de Tiatira. Era uma igreja que crescia, era uma igreja que perseverava, é uma igreja que aumentou a sua obra de amor.
O amor deles era sincero, gente. Jesus não iria elogiar um amor que não fosse sincero. A fé deles era sincera. O serviço, o trabalho, era uma igreja que trabalhava mesmo por Jesus, que trabalhava mesmo para os irmãos, porque a obra de Deus é as pessoas. Eu sempre falo aqui, a obra de Deus não é eventos, não. Deus não está nem aí com coisas materiais, sabe? Deus se importa com as vidas sendo alcançadas, com as vidas sendo amparadas, com as vidas sendo acolhidas, com as pessoas sendo visitadas. Deus, ele se importa com isso, com as pessoas sendo abraçadas. Hoje, quantas pessoas entram nas nossas igrejas, nas nossas reuniões, destruídas, precisando de um conselho, precisando de uma oração. Mas as pessoas estão tão acostumadas a ir no culto, né? Acabou o culto, cada um vai embora para sua casa, tchau e bênção. Mal, se preocupa. Entra um visitante na igreja, ninguém liga com o visitante, ninguém vai lá conversar com ele, ninguém vai interagir. Gente, o evangelho é relacionamento. Evangelho é relacionamento. A obra de Deus é relacionamento. E como que a gente eu tenho certeza disso? Jesus. Jesus chamou 12 homens para andar com eles. Jesus queria fazer daqueles homens grandes. E Jesus entrou na vida deles. E eles entraram na vida de Jesus. Para onde Jesus ia, eles iam atrás. É assim que a gente faz as pessoas firmarem na presença de Deus. Amizade. Nós precisamos envolver as pessoas que estão vindo para a igreja na nossa amizade. Mas a gente acomoda, né? É tão fácil. Eu acostumei com meu amigo, a minha irmã. Se vocês já têm amigos dentro da igreja e não abre o ciclo para outras pessoas entrarem. A gente precisa crescer no amor. Não pode ser só no início de tudo. Nós temos que crescer no amor, envolver. Hoje, quantas pessoas estão perdidas, não conseguem ficar firmes. Eu vejo muitas pessoas falando, eu não consigo ficar firme na igreja. É porque não tem um amigo dentro da igreja. É porque os amigos, as pessoas que estão firmes dentro da igreja, o ciclo delas de amizade já está fechado. Não abre espaço para entrar mais ninguém. E como que as almas vão ser salvas, gente? Se é por relacionamento que elas firmam. Primeiro, as pessoas, aprenda isso. Primeiro, as pessoas, elas vêm para a igreja e se relacionam com a gente. Depois elas vão evoluir no relacionamento com Deus. Primeiro é conosco, é comigo e com você. Primeiro. A gente ganha as pessoas primeiro pra gente, depois elas vão desenvolver a vida delas com Deus. Mas nós somos o primeiro contato de Deus com essas pessoas. Por isso nós precisamos amar, abraçar, cuidar, precisamos cumprimentar, precisamos visitar essas pessoas, precisamos amá-las. A igreja de Tiatira crescia nisso. Era uma igreja que crescia no amor, era uma igreja que crescia na fé, uma igreja que crescia na perseverança, ela não desistia. Ela se mantinha fiel na sua intensidade, na sua busca por Deus. Mas Jesus tinha algo contra ela. E era sobre essa mulher chamada Jezabel. E nós vamos falar sobre ela amanhã, porque o tempo já estourou. E amanhã nós vamos falar dessa mulher chamada Jezabel, o que significa isso. E vamos terminar esse assunto sobre a igreja de Tiatira. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Eu oro para que nós possamos, de coração, entender, Senhor, que nós precisamos crescer no amor, crescer na fé, crescer no serviço. Que nós possamos, ó Deus, observar as palavras que o Senhor diz para Tiatira. E que possamos, ó Deus, fazer uma autoanálise da nossa vida cristã. Que possamos, ó Deus, ver e observar se realmente nós temos crescido no amor ou se nós paramos. Nós precisamos observar se as nossas obras de amor hoje são maiores do que as primeiras obras lá no início da nossa conversão. Nós precisamos, ó Deus, observar se hoje nós temos mais fé do que nós tivemos lá no início. Ou se ao contrário, quantas pessoas estão dizendo, não, hoje eu tenho menos fé do que eu já tive. Hoje eu tenho menos amor. Senhor, se for assim, tenha misericórdia de nós, desperta os nossos corações, para que possamos buscar fazer mais amor. Que possamos, Senhor, buscar ter mais fé. Que possamos buscar, Senhor, ter mais perseverança. Que possamos buscar ter mais serviço. Que possamos, ó Deus, nos dispor mais para a tua obra. E a tua obra são as pessoas. As pessoas que todos os dias entram nos nossos templos. As pessoas que todos os dias estão nas nossas reuniões. Mas que muitas vezes são invisíveis. Porque ninguém vê, ninguém se preocupa. Senhor, desperta o nosso coração. Que as pessoas que estão ouvindo agora a rádio, tem muito tempo que não vão na igreja. Mas estão pensando em ir, mas às vezes elas ficam com medo, com receio, com vergonha de ir. Porque não serão bem aceitas. Que o Senhor possa direcionar, levantar, despertar agora. Todos nós que servimos ao Senhor, para que possamos fazer a diferença.
Senhor, que venhamos jogar fora o nosso comodismo, jogar fora a nossa vergonha, a nossa timidez, que possamos, ó Deus, cuidar uns dos outros, não somente aqueles que vão chegar nas nossas congregações, mas aqueles que já estão nas nossas congregações, vão todos os cultos, vão todos os domingos, mas ninguém turma com eles. Eles estão lá apenas, Senhor, se esforçando sozinhos. Que o Senhor possa nos despertar, que possamos como igreja, Senhor, nos relacionar uns com os outros, amando, cuidando, não fofocando, mas cuidando, amando como o Senhor amou, como o Senhor ensinou, como o Senhor, Pai, que Ele esteve junto com seus discípulos. Nos ensina isso, Espírito Santo. Levanta uma igreja unida, levanta uma igreja apaixonada pelo Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus.